Amamentar é um ato natural e constitui a melhor forma de alimentar, proteger e amar o seu bebê. Por meio da amamentação, o recém-nascido recebe os nutrientes necessários para o organismo. Segundo essa especialista, o ideal é que eles sejam alimentados nos primeiros 6 meses somente com leite materno. Os protocolos internacionais, né, a Unicef, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, eles preconizam que o aleitamento materno ele deve ser exclusivo até os 6 meses de idade e complementado até os 2 anos ou mais. O aleitamento materno exclusivo é quando esse bebê ele recebe apenas o leite materno, sem adição de nenhum outro tipo de alimento, nem água, nem chás, né, exclusivamente o leite materno. E ele complementado é quando, a partir dos 6 meses, a mãe ela continua dando leite materno, mas complementando essa alimentação com frutas, sucos, né, e outros tipos de alimento que vão entrar na dieta da criança. O leite materno possui propriedades anti-infecciosas que protegem as crianças contra infecções desde os primeiros dias de vida, além de diminuir o número de episódios de diarreia em curto período de pouca ingestão de colostro nos 2 ou 3 primeiros dias de vida. Olha, o leite materno ele é composto por diversas substâncias que são adequadas para a criança nessa fase de vida, né, e em quantidades suficientes, inclusive, né. Então, tem vitaminas, tem outros nutrientes, né, que vão favorecer o crescimento dessa criança, do bebê. Agora, existe um outro ponto muito importante, que são os anticorpos presentes no leite materno. Então, a mãe, ela passa os anticorpos que ela adquiriu durante toda a vida contra a infecção do trato gastrointestinal, como diarreia, né, do trato respiratório, como alguma infecção pulmonar, ela passa esses anticorpos do leite materno para a criança. Então, a gente fala que é a primeira vacina do bebê, o leite materno, né, quando esses anticorpos estão presentes no colostro, que é o primeiro leite que a mãe desenvolve assim que o bebê nasce. Agora, quais são os principais problemas que as mães de recém-nascidos passam com relação ao leite? O principal problema é a falta de informação e de orientação a essa mãe. Todo mundo acha, né, e de uma certa forma é verdade, que a criança já nasce sabendo amamentar. Mas existe uma adaptação que deve ser feita tanto com essa mãe, que às vezes é o primeiro filho, quanto com esse filho que está aprendendo a amamentar. Então, todas as causas de problemas mamários, como, por exemplo, fissura na mama, que são aqueles machucados, as rachaduras, o leite empedrado, né, que é o engurgitamento mamário, a mastite, tudo isso é causado por essa má pega, né, que a criança não faz a pega correta no peito da mãe, e é por falta de informação. O que fazer se o bebê rejeitar o leite? Bom, são duas coisas diferentes. O bebê ele pode rejeitar o peito, né, rejeitar a mama em algumas situações, como, por exemplo, se a mãe estiver usando perfume muito forte, um desodorante muito forte, com cheiro, né, muito forte, ou um creme, enfim. Essa criança ela tem essa sensibilidade do olfato, então ela pode não querer se aproximar dessa mama. Outro fator é quando a mama está muito cheia, engurgitada, que a gente fala, leite empedrado. Então a criança ela tenta fazer essa pega correta, abocanhar, né, a areola, aquela parte marrom do peito, junto com o mamilo, para poder fazer a extração correta do leite materno, mas não consegue. Então ele se irrita, ele costuma, né, a rejeitar a mama nessas situações. Nesse caso, a mãe ela tem que preparar essa mama antes de amamentar. Então, ela tem que esvaziar, né, um pouco o excesso de leite dessa mama para que a criança consiga fazer uma pega correta e não utilizar, né, perfumes e outras coisas que tenham cheiro muito forte. A outra questão é que a criança pode rejeitar o leite materno, que na verdade a gente fala que às vezes a criança desenvolve alguma alergia, né, devido ao leite propriamente dito, não ao ato de amamentar. Né, e aí isso deve ser visto com o especialista, né, a forma como deve ser tratado isso daí. Existe alguma contraindicação? Sim, existem contraindicações que são temporárias, né, quando a mãe ela apresenta alguma infecção, né, como catapora, por exemplo, ela vai ter que suspender a amamentação por um período, ou quando ela está em uso de medicamentos, né, alguns medicamentos que não são benéficos para o bebê e são passados pelo leite materno, e existem situações que são contraindicações definitivas, como no caso do HIV, né, quando a mãe ela possui HIV positivo, o vírus do HIV ele é transmitido através do leite materno.
materno. Então, dessa maneira, é contraindicado o aleitamento materno. Mulheres na rua dando de mama, isso é saudável? Existe alguma preliminar de higiene que deverá ser feita por parte da mãe? Não, quando a mãe ela vai amamentar o seu próprio filho, não existe nenhuma orientação para que ela lave a mama antes, ela higienize a mama antes, isso não existe. Até porque o leite materno ele tem essas propriedades, né, anti-infecciosas, então está ali presente e limpando, inclusive, esse canal onde passa o leite, que é o mamilo, né, o bico do peito. Então não existe nenhuma contraindicação. Isso é até interessante que a mãe amamente em qualquer lugar, né, no tempo da criança mesmo. Então a criança nos primeiros meses, se ela sentiu fome, se ela começou a dar sinais de fome, a mãe ela deve amamentar em qualquer lugar que ela estiver.